Olá amigos, sou o Dr. Carlos. A gente vai dar continuidade com o terceiro vídeo de introdução ao Mac Repertoire. Hoje a gente vai mostrar algumas funções mais complexas do programa, ok? Então a gente já mostrou como fazer a busca de rubricas na lupa, a gente já mostrou como selecionar as rubricas, a gente já mostrou como fazer a busca de rubricas no Search Words ou Search Remedies. Tudo isso foi mostrado em outros vídeos, né? A gente mostrou como funciona quando você tem as rubricas tomadas, como que funciona o gráfico de repertorização, as funções básicas, tudo isso já foi mostrado. Então, se tiver dúvidas sobre isso, vai nos dois vídeos anteriores. Hoje a gente vai mostrar este ícone, que é o ícone de famílias, tá? Isso aqui é uma concha, na realidade, né? Embora não pareça. Mas a gente vai apresentar este ícone de famílias para que a gente possa ter noção. Este ícone, ele vai abrir as várias estratégias de análise da repertorização que você selecionou, das rubricas que você selecionou, e aí ele vai te ajudar a fazer a análise dessas rubricas nas diversas famílias de minerais, vegetais, animais ou de miasmas, nas diversas estratégias de sistemas homeopáticos, ok? Então eu vou dar alguns exemplos a respeito disso. Então, primeiramente eu vou abrir uma repertorização que nós já temos, ok? Aquela que nós fizemos para o outro vídeo. Então aqui estão 7 rubricas que já foram tomadas, né? E aí a gente vai ter lá a repertorização básica dessas 7 rubricas. Ok, aqui eu posso trazer para cá se eu quiser, para poder ver melhor, né? Então como é que eu faço isso? Clica com o botão da esquerda e arrasta, que ele vai arrastar aqui o gráfico mais para a direita para você poder enxergar tudo que está escrito aqui. Muito bem. Então eu já vi lá que eu posso trabalhar isso por aqui. Se eu quiser só minerais, se eu quiser só plantas, se eu quiser só animais, se eu quiser ver os miasmas aqui, as diversas famílias vegetais e minerais e aqui os miasmas de Sankara, tá? Mas se eu quiser uma análise mais acurada, aí eu irei nesse ícone aqui da concha. Eu vou fechar aqui. Bom, eu vou abrir esse ícone aqui para a gente poder entender como é que funciona. Então, aqui, esta parte de baixo, ela obedece a esse menu superior. Ou seja, aqui é uma visão geral dos minerais, o chamado mapa mineral. Se eu clicar aqui no verdinho, eu vou ter o mapa de plantas, a visão geral de plantas. Se eu clicar nesse terceiro aqui, eu vou ter o mapa dos animais. Se eu clicar nesse quarto, mapa dos miasmas. E assim sucessivamente, que eu vou mostrar um por um depois. Então vamos começar aqui pelo mapa mineral. Muito bem, isso aqui é uma nova maneira de se trabalhar em homeopatia. Quem está lendo os autores contemporâneos sabe que a análise de famílias, primeiro analisando reinos, depois analisando miasmas, é uma tendência atual da homeopatia. Embora existam críticas, é o que está acontecendo no momento. E o Mac Repertoire, atento a essa necessidade, ele criou recentemente estas formas de se trabalhar a repertorização que você já fez, mas dentro de uma análise de reinos. Então, por exemplo, se eu quiser analisar, se eu imagino, se eu entendo na estratégia que eu uso, que trata-se de um caso de minerais, um caso onde eu tenho que receitar um remédio mineral, então eu posso fazer essa receita, eu posso fazer essa análise das rubricas que eu tomei de acordo com a estratégia de Schouten, com a estratégia de temas minerais, com a estratégia da tabela periódica tradicional, da tabela periódica com lantanídeos e outras mais, ou a de Morrison, ou as de Sankara. Tá? Então são várias maneiras.
Então, se eu quiser analisar sobre a ótica do Schouten, por exemplo, eu dou dois cliques aqui, dois cliques, ele vai me levar para a tabela periódica, que não é do Schouten, mas é a maneira com que o Schouten avalia os minerais atualmente, e a diferença da tabela periódica tradicional, se a gente for ver, vai estar aqui e aqui, porque na tabela periódica tradicional, o carbono e a silício estão mais para a direita, berílio, boro, alumínio também estão mais para a direita. Mas isso é... E aí eu posso analisar a minha repertorização, a repertorização que eu fiz aqui, certo? Que está feita aqui, das rubricas que eu tomei. Eu posso, aqui com o número de rubricas, eu posso fazer uma análise, eu só transformei a estratégia para selecionar por número de rubricas, né? Então, agora se eu quiser que ele me dê alguma coisa ali dentro da tabela periódica, é só eu selecionar aqui. Então, como é que eu cheguei aqui? Então, ele estava mostrado aqui o mapa de minerais, dei dois cliques nessa tabelinha aqui do Schouten, dois cliques aqui, e eu quero que ele me mostre os remédios minerais, por exemplo, da quarta linha. Então aqui eu já vejo primeiro que na tabela periódica ela está pintada com cores. Que cores são essas? Quanto mais escura a cor, mais representado aquele elemento, ou aquela linha, ou aquela coluna estarão na minha repertorização. Como é que eu sei isso? Por exemplo, se eu clicar aqui no C, que não tem nenhuma rubrica, a gente vai ver que aqui clareou, ou seja, branqueou. Não tem nenhuma rubrica, não tem nada aqui em cores. Se eu for no clipboard A, ele já vai escurecer, ou seja, dessas rubricas aqui, estes elementos cobrem melhor estas rubricas, certo? Então, por exemplo, e aqui eu vou colocar com A e B, A mais B, né? E eu vou ter aqui que as cores vão mudar de acordo com as rubricas que eu tiver selecionado. Muito bem. Então vamos supor que eu quero analisar quais remédios da quarta linha cobrem a minha repertorização. Então aqui está a quarta linha, eu vou do lado da quarta linha, tem esse retângulo. Se eu der dois cliques com o botão da esquerda aqui, o que ele vai fazer? Ele vai me levar até os remédios de quarta linha. Tá? Então tudo que está aqui são remédios da quarta linha. Cali, potássio, arsênico, que é um remédio de quarta linha, calcária, cáustico. Aqui a gente tem rádio bromato, não por causa do rádio, mas por causa do brômio, zinco, cúprio, ou seja, tudo que está aqui é remédio de quarta linha. Se eu quiser agora modificar isso, eu quero, não quero remédio de quarta linha, eu quero um remédio especificamente que tenha cálcio. Quais são os remédios que têm o cálcio que estão presentes na minha repertorização? Então eu dou dois cliques aqui, ele vai explicar o que é calcária para Schouten, e aqui estão os remédios que são remédios que têm cálcio na sua formulação, ou íon de cálcio, ok? Desde calcária, até calcária fosfórica, calcária silicosa, calcária iodata e assim sucessivamente. Se eu não conheço o nome do remédio, não tem problema. Eu vou aqui, por exemplo, coloco o meu cursor em cima do remédio e aqui embaixo, no cinza, eu vou ver o nome do remédio. Limestrone Burren, ok? Ok. Beleza, então aqui estão na minha repertorização os remédios que têm cálcio. Eu não quero mais, eu já entendi. Beleza, eu quero voltar para a repertorização geral. É só eu clicar no vermelhinho aqui, sempre que está em vermelho significa que o gráfico está limitado a alguma coisa, e aqui eu clareio as limitações. Então eu clico aqui e ele vai voltar para todos os remédios de todas as famílias. Muito bem, ótimo. Agora eu quero, na verdade, eu não quero um mineral, eu quero um vegetal, uma planta. Eu clico no verdinho e aqui eu tenho várias estratégias de plantas. As estratégias
da APG, as estratégias do Sankara, as estratégias do Manjalavori, do Schouten, e assim sucessivamente. O sistema de Cronquist, que é o sistema usado pela Yakir, né? Aqui está o próprio as ordens da Yakir. Então aí depende muito do estudo, da maneira que cada um trabalha. Então eu quero lá, por exemplo, selecionar um remédio dos estudos de famílias de Sankara, o remédio das ranunculáceas, por exemplo. Quais são os remédios das... E também as cores estão mostrando qual é o grau de cobertura da minha repertorização dessas famílias, tá? Então eu quero ver das ranunculáceas quais remédios estão cobertos na minha repertorização. Eu dou 2 cliques. Então quando eu dou o primeiro clique, ele vai me mostrar aqui, ó, ranunculácea facilmente excitável, morbidamente sensível, nervos à flor da pele, irritabilidade excessiva, insultado, etc, etc, etc. Então aqui eu tenho a sensação vital principal daquela família, segundo Sankara, ok? E aqui eu vou ter os remédios que Sankara classifica na família das ranunculáceas. Então eu tenho acôniton, pulsatila, elébodus, tafizagria, aconitinum acidum e assim sucessivamente, tá? E ranúnculos bulbosos, etc. Então eu posso analisar as famílias desse jeito. Não quero mais, clico no vermelhinho, ele vira verde e volta tudo normal. Ok? Da mesma forma eu posso fazer isso com animais. Ainda sobre as plantas. Eu não quero ver especificamente o pensamento nem de algum autor específico, mas sim dos mapas, né, de plantas. Então eu tenho aqui a APG, por exemplo, ou que são os dois principais sistemas botânicos, né? APG e Cronquist. Então aqui se eu for na APG, eu vou ver aqui as várias famílias vegetais. Então eu quero ver quais Solanácea, por exemplo, eu dou 2 cliques, ele vai me levar para as Solanáceas e a cobertura que tem das Solanáceas. Agora, se eu gostar mais da tabela de Cronquist, eu vou aqui, dou 2 cliques e quero ver lá. Veja que aqui não adianta, que essa família está em branco, então ela não tem nenhum remédio na minha repertorização. Mas eu quero ver as Lilidae. Dou 2 cliques, ele vai me levar à família Lilidae, ou seja, a ordem das Lilides, e aí eu vou querer ver dessa subfamília especificamente, pronto, tá aqui o remédio que dessa família, no caso essa parrilha, certo? Bom, entenderam. Animais a mesma coisa, então aqui as diversas estratégias dos animais, tá? Tanto por Manjalavori, quanto de Sankara, quanto de partes de animais, e aqui o reino animal. Você vai dar 2 cliques aqui e quer que ele te mostre quais são os répteis que estão representados presentes na minha repertorização. Eu dou 2 cliques e ele me leva lá, Lachesis, Eloderma, Crotalus hórridos, Pitis, Lacerta e assim sucessivamente. Se eu quiser ver a matéria médica desses remédios, eu quero ver, por exemplo, a matéria médica de Vipera, ou não, desse Eloderma. Clica com o botão da direita do mouse, View Remedy in Reference Works, clica com o botão esquerdo, e ele vai abrir o Reference Works e vai te levar lá no remédio Eloderma, e aqui os vários livros que você tem a respeito deste remédio. Então eu vou estudar lá, por exemplo, o que o Vermeulen fala sobre Eloderma, né? Olha só, é um monstro de Gila. Legal. Então, vamos ver o que o Sankara fala sobre Eloderma. Então a gente tem aqui, olha, aqui tem as explicações e os principais possíveis expressões, rubricas, etc. Certo? Remédios novos, remédios diferentes que a gente vai aprendendo a utilizar. Muito bem. Então eu vou fechar aqui o Reference Works para a gente não se confundir. Aí, continuando nas minhas famílias, eu posso fazer análise por miasmas. Aqui estão, então, os miasmas por Sankara, os miasmas de plantas por Sankara, então esses aqui são miasmas gerais,
tá? Os 10 miasmas de Sankara, ou então os miasmas com as plantas, que é um pouquinho mais... É interessante isso aqui para quem faz o estudo do sistema de Sankara, então eu quero ver como que está, por exemplo, eu acho que é um remédio das rubiáceas, eu quero ver do miasma malárico, por exemplo, dou 2 cliques aqui, ele vai me levar às 2 quinas, né, boliviana e a officinalis, então eu posso trabalhar dessa maneira aqui também. Então isso aqui é miasmas, tá? E também os miasmas básicos de Hahnemann, né, os 4 principais, certo? Jordan, etc. E aí, daqui para frente, eu vou encontrar encerrar aqui. Eu vou encontrar as estratégias específicas. A estratégia do Schouten, a estratégia do Schouten mineral, por temas, espiral, piramidal, por séries, por estágios, APG1, APG2, a árvore do reino vegetal, baseados em questões de tempo, baseados em questões de cores, tudo isso aí são estudos de Schouten. Os estudos do Mandialavori, né, de minerais, de plantas, de animais, de passagens e do chamado teoria dos corpos de Mandialavori. Isso aí é para quem gosta de estudar Mandialavori. É só eu entrar dentro aqui, então eu vou lá, entro aqui nessa teoria dele, os tipos de dor, certo? Então eu tenho lá esse paciente tem uma característica de dor explosiva. E ele psiquicamente também tem isso. Eu dou 2 cliques aqui e ele me leva para os remédios que têm esta característica, ok? E aí eu posso utilizar essas estratégias. E aqui, finalmente, de Sankara, né? Então, toda a teoria, toda a estratégia de Sankara, mineral, vegetal, animal, miasmas, etc., vai estar por aqui, tá? É só entrar nela, selecionar o que a gente quer. O que mais que tem para lá? Aqui eu vou ter de todos os reinos, né? Vírus, bactérias, minerais, algas, fungos, plantas, animais, tá? Isso aqui é um mosaico. Eu vou ter a tabela periódica de Schouten, a tabela periódica de Schouten por fases ou por estágios, aqui por linhas, aqui tanto de Schouten quanto de Sankara, aqui a tabela periódica de Sankara com as dicas, né, que ele dá sobre quais são os temas das linhas e os temas das colunas. Aí depois a gente vai ter aqui os carbonos de Morrison. A gente vai ter aqui vírus e bactérias, sempre com as cores ligando a minha repertorização, a repertorização que eu fiz, certo? Aí a gente vai ter aqui fungos e algas. Aqui eu vou ter um mapa que é cortesia do Schouten. Aqui as plantas de Dahlgren. Aqui a primeiro grupo de famílias de Sankara, segundo grupo de famílias vegetais de Sankara, terceiro grupo de famílias vegetais de Sankara. Animais, né? As várias, se eu não quiser precisar ir lá para depois selecionar, é só ir aqui. Então aqui eu consigo ver as coisas mais específicas, coisas que também vão estar nos seus mapas específicos, tá? Então é só ir percorrendo que a gente vai aprendendo e achando as coisas que a gente quer. Tudo isso aqui a gente pode modificar, né, se a gente quiser no nosso próprio repertório, tá? E aqui são estratégias específicas. Bonito, né? Isso aqui é a infinidade de coisas que esse programa nos traz. Então é muito interessante que se eu quiser, por exemplo, ir direto para a tabela periódica e buscar lá um sal, por exemplo, um sal de nátrio, é só dar 2 cliques aqui. E ele vai me explicar o que é o nátrio
e vai me dar esses sais, certo? Tudo em 2 cliques, tudo muito rápido. É assim que eu gosto. Rápido e objetivo. E ao mesmo tempo eu posso ir para a matéria médica que eu quiser, simplesmente clicando com o botão da direita no remédio e pedindo para abrir ou ver o remédio no Reference Works ou ver os keynotes do remédio, informações na web, informações da substância, né? Olha que bonito que ele dá isso aqui, toxicologia, é tudo muito bonito. O programa ele é muito ágil. Então você vai estar com o paciente na tua frente e você vai estar vendo tudo o que você precisa exatamente rápido e objetivamente, certo? Muito bem. Esse é o vídeo de hoje. Nosso objetivo de hoje era ver este ícone aqui, que é a escolha das famílias. E depois a gente pode simplesmente cancelar o que a gente fez clicando na bolinha vermelha, que vai estar vermelha, que ela vira verde. Espero que tenham gostado. Eu gostaria que aqueles que quiserem receber as novas, as vezes que nós postamos vídeos, só vai lá, quando acabar de ver esse vídeo, vai no canal, clicando no nome aqui, dá um clique aqui, ele vai te levar para cá e vai inscrever-se. Se inscreve aqui, certo? Uma vez que se inscreveu, toda vez que a gente publicar um novo vídeo, a pessoa vai abrir o YouTube e já vai saber que houve a publicação de um novo vídeo. Por hoje é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.